Vó, descobri que a mamãe falsificou a assinatura da senhora em 3 documentos e já transferiu 2 milhões para uma conta no exterior. Eu tinha 68 anos e acabara de perder meu marido, mas aquela adolescente de 16 anos havia hackeado os sistemas da nossa empresa e descoberto que minha própria filha estava me roubando sistematicamente. Naquele momento, olhando para os olhos determinados daquela menina brilhante, decidi que se queriam uma velha indefesa, iam descobrir do que uma avó traída e sua neta genial eram capazes juntas. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Maria Almeida Santos. Tenho 70 anos hoje, mas essa história aconteceu há 2 anos, quando eu ainda estava tentando entender como viver sem o Joaquim. Ele havia morrido em janeiro de 2023, após 50 anos de casamento, vítima de um infarto fulminante. Lembro até hoje daquela manhã de domingo. Estávamos tomando café no quintal da nossa casa no Cambuí, ele lendo o jornal e reclamando da política, quando de repente segurou o peito e olhou para mim com aqueles olhos assustados. Maria, acho que chegou minha hora, foram as últimas palavras dele. Morreu no meu colo, a caminho do hospital, enquanto eu gritava para o motorista da ambulância acelerar. O luto me destruiu completamente. Durante 50 anos, o Joaquim foi meu parceiro em absolutamente tudo. Nossa rede de farmácias, a Farmácia Santos, tinha 15 unidades espalhadas por Campinas, Valinhos e Vinhedo, um patrimônio que construímos juntos desde os anos 80, quando ele ainda trabalhava como representante de laboratório e eu era auxiliar de enfermagem. Cada loja foi uma conquista, cada ampliação um sonho realizado. Começamos com um dinheiro emprestado do meu sogro, vendendo remédio numa lojinha de 30 metros quadrados na rua 13 de Maio. Hoje éramos donos de um império que faturava mais de 2 milhões de reais por mês. Mas sem o Joaquim, eu não conseguia nem olhar para os relatórios financeiros sem chorar. Ele sempre cuidou da parte administrativa, eu ficava mais com o atendimento ao cliente e a supervisão das equipes. Era uma dupla perfeita. Quando ele morreu, me senti como um barco à deriva no meio do oceano. Foi aí que a Marlene, minha filha de 45 anos, se ofereceu para assumir a administração geral da empresa. Mãe, a senhora precisa descansar agora. Deixa que eu cuido de tudo. Ela dizia com aquele sorriso que eu achava carinhoso, mas que hoje sei que escondia uma frieza que me arrepia até hoje. Marlene sempre foi ambiciosa, mas eu achava que era uma qualidade. Formada em administração, casada com o Roberto há 15 anos, mãe da Isadora, sempre me pareceu uma filha dedicada e responsável. Roberto, meu genro e contador da empresa há 10 anos, sempre concordava com tudo que ela falava. Era um homem de aparência séria, cabelos já grisalhos aos 48 anos, sempre impecável com seus ternos escuros e gravatas discretas. Dona Maria, a Marlene está certa. A senhora já fez a parte dela, construiu tudo isso, agora é hora de aproveitar a vida e descansar. Ele me dizia com aquela voz pausada e convincente que eu pensava ser de quem realmente se preocupava comigo. Durante os 2 primeiros meses após a morte do Joaquim, eu realmente tentei aproveitar a vida. Fui viajar com um grupo de amigas para Campos do Jordão, tentei fazer aulas de pintura, até me inscrevi numa academia para a terceira idade. Mas nada preenchia o vazio que sentia. Eu havia passado 5 décadas acordando às 6 da manhã para conferir os relatórios das farmácias, e agora, de repente, não tinha mais nada para fazer, além de assistir novela e esperar o telefone tocar. O que mais me incomodava era não poder acessar mais os sistemas da empresa. Sempre fui muito controladora com as finanças, conhecia cada centavo que entrava e saía. O Joaquim brincava que eu decorava os CPFs dos clientes fiéis de tão detalhista que era. Mas agora, quando perguntava sobre os números, a Marlene sempre me dava respostas vagas. Ah, mãe, está tudo correndo bem, não se preocupe com isso agora. Quando insistia, ela dizia que havia mudado todas as senhas dos sistemas para modernizar a segurança e que era melhor eu não me estressar com essas coisas. Foi aí que a Isadora, minha neta,
filha da Marlene, começou a passar mais tempo comigo. Ela sempre foi diferente das outras meninas da idade dela. Enquanto as amigas estavam no shopping ou no celular vendo TikTok, a Isadora ficava no computador, mexendo com códigos, aprendendo linguagens de programação sozinha, fuçando sistemas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era uma menina magra, de cabelos cacheados, sempre presos num rabo de cavalo, óculos de grau e uma inteligência que às vezes me assustava. Vó, por que a senhora não acessa mais o sistema da empresa? Ela me perguntou numa tarde de março, enquanto tomávamos café no quintal da minha casa no Cambuí. Eu estava regando minhas orquídeas, uma atividade que me acalmava desde que o Joaquim morreu, quando ela fez essa pergunta que mudaria tudo. Expliquei que a mãe dela havia mudado todas as senhas depois da morte do avô, para modernizar a segurança. Isadora franziu o senho de uma forma que me lembrou tanto do Joaquim quando ele estava desconfiado de alguma coisa. Mas a senhora ainda é a proprietária majoritária da empresa, né? Tem 70% das ações desde que o vovô morreu. Como assim não pode acessar o próprio negócio? Naquele momento, alguma coisa clicou dentro de mim. Durante 2 meses, desde a morte do Joaquim, eu havia aceito passivamente que a Marlene cuidasse de tudo, que eu precisava descansar, que era melhor eu não me preocupar com números e papéis. Mas escutando a pergunta da minha neta, percebi o absurdo da situação. Como é que uma viúva de 68 anos, perfeitamente lúcida, dona de 15 farmácias, não podia nem ver os extratos da própria empresa? Isadora, você conseguiria descobrir o que está acontecendo nos computadores da empresa? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. A pergunta saiu da minha boca antes mesmo que eu tivesse tempo de pensar nas consequências. Ela me olhou com aqueles olhos espertos, tão parecidos com os do avô. Vó, a senhora está me pedindo para hackear a empresa da família? Não é hackear, filha. É descobrir o que a tua mãe está fazendo com o que é nosso. Isadora ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o computador dela que estava sempre aberto na mesa do quintal. Finalmente, ela fechou a tela e me olhou nos olhos. Vó, se eu fizer isso, a senhora promete que não vai se desesperar com o que eu descobrir? A forma como ela fez essa pergunta me deu um frio na barriga. Por que você acha que eu vou me desesperar? Porque a mãe anda muito estranha comigo também. Outro dia ela pegou meu celular para dar uma olhada e ficou mexendo lá por quase 1 hora. Quando perguntei o que estava fazendo, ela disse que estava só conferindo se eu não estava conversando com meninos. Mas eu vi que ela estava lendo minhas conversas com a senhora. Aquilo me deixou ainda mais desconfiada. Por que a Marlene estaria interessada nas conversas entre mim e a Isadora? E foi assim que tudo começou. Durante 3 semanas, Isadora passou as tardes na minha casa, me ensinando como observar, como fingir que estava mais confusa do que realmente estava, como fazer perguntas inocentes que revelassem informações importantes. Vó, o primeiro passo é a gente descobrir quais são os sistemas que a empresa usa e como eles funcionam. Ela me explicou numa quinta-feira. A senhora lembra de quando o vovô instalou o sistema de gestão novo? Lembrava perfeitamente. Foi em 2019, um sistema chamado PharmaSys, que custou uma fortuna, mas organizou toda a parte financeira e de estoque das 15 lojas. O Joaquim havia passado meses estudando aquele sistema, e eu também aprendi a mexer, porque sempre conferíamos tudo juntos todas as noites. Então, vó, o sistema ainda deve ser o mesmo, e eu aposto que a mãe não mudou o usuário master que o vovô criou. Ela pode ter mudado a senha da senhora, mas provavelmente manteve o usuário dele por segurança. Isadora havia conseguido, através de técnicas que ela chamava de engenharia social, descobrir que o sistema ainda usava o mesmo servidor da empresa de tecnologia que prestava serviço para nós. Ela ligou para lá, se passando por uma nova funcionária da Farmácia Santos, e conseguiu várias informações técnicas importantes. Vó, agora vem a parte mais delicada. Eu vou precisar acessar remotamente o computador da empresa. Tecnicamente, isso é invasão de sistema, mas como a senhora é a dona majoritária da empresa, acredito que não seja crime. Eu não entendia muito de leis, mas sabia que estava pisando num terreno perigoso. Porém, a desconfiança que crescia dentro de mim
era mais forte que o medo. Faz o que precisa fazer, filha. O que Isadora descobriu nos próximos dias mudou completamente minha percepção da realidade. Ela havia conseguido acessar não apenas o sistema da empresa, mas também os computadores pessoais da Marlene e do Roberto, que ficavam conectados à mesma rede da empresa. Vó, olha só isso aqui, ela disse numa quinta-feira, apontando para a tela do notebook. Eram planilhas detalhadas de transferências mensais. R$ 180 mil todo mês para uma conta no Banco do Brasil que não tem nada a ver com nenhum fornecedor habitual. E olha aqui, ó. 3 documentos com a assinatura da senhora autorizando essas transferências. Meu sangue gelou. Eram realmente 3 documentos com minha assinatura, autorizando transferências milionárias para uma conta que eu nunca havia visto na vida. Mas eu tinha certeza absoluta de que nunca havia assinado aquilo. Os documentos eram bem feitos, em papel timbrado da empresa, com todos os carimbos corretos, mas havia algo de estranho neles. Isadora, eu juro por Deus e pela alma do teu avô que nunca vi esses papéis na minha vida. Ela salvou tudo em um pendrive, imprimiu os documentos e me mostrou algo que me fez o mundo desabar. Pegou uma caneta e me pediu para assinar meu nome numa folha em branco. Depois comparou com as assinaturas dos documentos fraudulentos. Vó, olha a diferença aqui no S do Santos. A senhora sempre faz o S com uma curvinha pequena no final, mas nos documentos falsos o S termina reto. Além disso, o M do Maria está diferente. Quem falsificou conhece muito bem a letra da senhora, mas não percebeu esses detalhes específicos. A revelação me deixou tonta. Senti como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos meus pés. Isadora, quem tem acesso aos documentos originais com minha assinatura? Ela me olhou com uma expressão triste. Vó, apenas 3 pessoas têm acesso ao cofre da empresa onde ficam guardados os documentos importantes. A senhora, a mãe e o Roberto. Marlene, minha própria filha. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, lembrando de todos os momentos após a morte do Joaquim em que Marlene havia insistido para eu descansar, não me preocupar com a empresa, deixar que ela cuidasse de tudo. Lembrei das vezes que ela chegava com documentos para eu assinar, sempre com pressa, sempre me distraindo com conversas sobre outras coisas. Mãe, assina aqui rapidinho que é só uma formalidade do banco, ela dizia, e eu, ainda em luto, confusa com a dor da perda, confiando cegamente na minha única filha, assinava sem ler. Quantos documentos legítimos eu havia assinado que depois foram usados como modelo para as falsificações? Quantas vezes ela havia aproveitado minha vulnerabilidade emocional? Na sexta-feira seguinte, Isadora chegou à minha casa com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Parecia uma adulta disfarçada de criança. Ela não falou nada, apenas abriu o notebook e me fez sentar ao lado dela. Vó, preciso te mostrar uma coisa muito séria. Mas antes promete que vai manter a calma. Isadora, depois de tudo que já descobrimos, eu acho que estou preparada para qualquer coisa. Não sei se está não, vó. Ela me mostrou uma pasta no computador cheia de e-mails trocados entre Marlene e Roberto. Eu não entendia muito de computador, mas ela explicou que havia conseguido acessar as contas de e-mail pessoais dos dois através de uma técnica que ela chamou de engenharia social. Basicamente, ela havia ligado para o provedor de internet, se passando pela secretária da empresa, e conseguiu redefinir as senhas de acesso. Os e-mails que li naquele dia mudaram minha vida para sempre. Não eram apenas mensagens sobre os desvios de dinheiro. Era uma correspondência detalhada sobre um plano elaborado para me destruir sistematicamente. Roberto, minha mãe está mais confusa mesmo depois da morte do meu pai. Ou você acha que ela suspeita de alguma coisa? E-mail da Marlene de 15 de março. Marlene, acho que ela não percebeu ainda, mas não podemos bobear. Aquela história de fazer ela assinar os documentos sem ler não vai funcionar muito mais tempo. Ela sempre foi muito detalhista. Uma hora vai desconfiar. Resposta do Roberto do mesmo dia. Estou pesquisando sobre interdição por demência senil.
Se conseguirmos um laudo médico dizendo que ela não tem mais condições de gerir os negócios, posso assumir legalmente tudo e acelerar o processo de transferir o dinheiro. Outro e-mail da Marlene. Boa ideia. Conheço um psiquiatra que pode ajudar com o laudo. Dr. Fernando Carvalho. Ele já fez isso para outros clientes meus. Custa caro, mas resolve rápido. Resposta do Roberto. Interdição por demência senil. Minha própria filha estava planejando me declarar demente para assumir o controle total da empresa que eu e o Joaquim construímos com tanto sacrifício. Mas tinha mais. Muito mais. Quanto você acha que conseguimos transferir antes de alguém descobrir? E-mail da Marlene. Pelos meus cálculos, podemos tirar mais uns 8 milhões sem levantar suspeita. Depois disso, vamos ter que acelerar a mudança para Portugal. Roberto. E a Isadora? Marlene. O que tem ela? Roberto. Ela é muito esperta. Tenho medo que descubra alguma coisa. Marlene. Relaxa. É só uma adolescente. E quando estivermos em Portugal com o dinheiro, não vai fazer diferença o que ela descobrir. Roberto. Eles estavam planejando fugir do país. Abandonar tudo, inclusive a própria filha da Marlene. Isadora, eu disse, sentindo uma raiva crescer dentro do meu peito como eu nunca havia sentido antes. Agora eu quero saber tudo. Absolutamente tudo o que essa mulher fez comigo, com você e com a nossa família. Vó, tem mais. Muito mais. E foi aí que descobrimos que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Nos próximos dias, Isadora me mostrou transferências sistemáticas que vinham acontecendo há 8 meses, desde novembro de 2022, 2 meses antes da morte do Joaquim. Eles não haviam esperado nem ele morrer para começar a roubar. Haviam começado quando ele estava internado, lutando contra as complicações cardíacas que antecederam o infarto fatal. Mais de 5 milhões CERs já haviam sido desviados para contas no exterior, em um banco em Portugal. Roberto havia criado uma empresa fantasma chamada RS Consultoria Liteda, que emitia notas fiscais falsas de serviços que nunca foram prestados, e o dinheiro era transferido para essa empresa, que depois mandava tudo para fora do país. Eles haviam até mesmo aberto uma conta conjunta em Lisboa, em nomes falsos. Vó, tem mais uma coisa que eu preciso te contar, Isadora disse numa tarde, com uma expressão ainda mais séria do que de costume. O que mais, filha? A mãe e o Roberto, eles... Ela estava claramente hesitando, como se não soubesse como me contar o que havia descoberto. Eles o quê, Isadora? Eles estão tendo um caso, há 3 anos. Meu mundo desabou completamente. Não era só o roubo, não era só a traição financeira, não era só o plano de me internar como demente. Era tudo. Marlene estava destruindo nossa família por todos os lados. Havia traído o próprio marido, estava roubando a própria mãe, planejava abandonar a própria filha e ainda por cima queria me declarar louca para acelerar o roubo. Isadora, você tem certeza absoluta disso? Ela me mostrou capturas de tela de conversas no WhatsApp entre eles, fotos íntimas que eles trocavam, mensagens de amor, até mesmo comprovantes de reservas de hotéis que eles faziam juntos enquanto eu pensava que estavam trabalhando até tarde na empresa. Uma das mensagens me cortou como uma facada. Roberto, não aguento mais fingir em casa. Quando vamos poder ficar juntos de verdade? Marlene. Logo, amor. Assim que conseguirmos transferir todo o dinheiro e sua mãe estiver internada, vamos para Portugal e começamos nossa vida nova. Só nós dois. Roberto. Só nós dois. Nem a própria filha entraria nos planos da vida nova deles. Isadora seria descartada como um objeto inútil depois que eles conseguissem todo o dinheiro. Naquele momento, olhando para minha neta de 16 anos que havia descoberto uma traição que eu, com toda a minha experiência de vida, não havia percebido, senti uma transformação acontecer dentro de mim. A tristeza e o desespero que me consumiam há meses deram lugar a uma raiva fria e calculista que eu não sabia que existia. Era como se uma parte de mim que havia dormido durante toda a minha vida de esposa dedicada e mãe zelosa finalmente acordasse. Uma parte feroz, determinada, capaz de qualquer coisa para proteger o que restava da minha família. Lembrei da minha infância, quando meu pai costumava dizer que os santos nunca desistiam de uma luta justa. Maria, ele falava,
Quando alguém te machuca, você pode chorar a noite toda, mas de manhã levanta e mostra quem você realmente é. Durante 50 anos de casamento, eu havia sido a esposa compreensiva, a mãe que sempre perdoava, a sogra que fechava os olhos para as faltas da família. Mas agora, descobrindo que minha própria filha havia planejado minha destruição enquanto eu estava de luto, algo primitivo e poderoso despertou dentro de mim. Isadora, agora eu quero que você me ensine uma coisa. O que, vó? Quero aprender a ser esperta igual você. Quero descobrir cada detalhe do que eles estão planejando. Quero saber exatamente para onde vai cada centavo roubado. Quero conhecer cada passo do plano deles, cada mentira que contaram, cada documento que falsificaram. E quando eu souber absolutamente tudo, quero que eles paguem por cada lágrima que me fizeram derramar, por cada noite que passei sem dormir, achando que era uma viúva patética, e por cada desrespeito à memória do seu avô. Senti minha voz tremendo, não de medo, mas de uma determinação que eu nunca havia experimentado antes. Ela sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que eu vi nela desde que tudo começou. Era um sorriso que misturava alívio por não estar mais sozinha com a descoberta, e uma determinação feroz que ela havia herdado tanto de mim quanto do avô. Naquele momento, percebi que a Isadora não era mais a criança que eu conhecia. A descoberta da traição da própria mãe havia forçado uma maturidade precoce nela, transformando uma adolescente de 16 anos numa jovem mulher determinada a lutar pela família. Vó, então é hora de mostrar para eles que mexeram com a família errada. Mas a senhora precisa estar preparada, porque o que vamos fazer vai exigir muito de nós duas. Vamos ter que fingir que somos ingênuas, vulneráveis, fáceis de manipular. Vai ser doloroso assistir eles continuarem mentindo na nossa cara, sabendo exatamente o que estão fazendo. O que você tem em mente? Isadora abriu uma nova aba no computador e me mostrou um rascunho que havia preparado. Era um plano detalhado, meticulosamente pensado, que demonstrava uma inteligência estratégica impressionante para alguém da idade dela. Primeiro, vamos fingir que somos mais bobas do que eles imaginam. Vou ensinar a senhora a parecer que está ficando confusa mesmo, esquecida, talvez até com alguns sinais de demência inicial. Isso vai fazer com que eles baixem completamente a guarda e acelerem o plano deles. A ironia da situação não me passou despercebida. Marlene queria me fazer parecer demente e agora eu ia fingir demência para pegá-la no flagrante. Enquanto isso, vamos documentar cada crime, cada transferência, cada mentira, cada encontro secreto entre eles. Vamos criar um dossiê tão completo que quando chegasse a hora de apresentar as evidências, não restasse nenhuma dúvida sobre o que eles fizeram. Ela me explicou que havia descoberto uma forma de acessar não apenas os computadores deles, mas também os telefones, através de um aplicativo que ela poderia instalar remotamente. Vó, vou poder gravar todas as conversas que eles tiverem, tanto pessoais quanto sobre os roubos. E o melhor de tudo, quando chegar a hora certa, vamos dar o troco de um jeito que eles nunca vão esquecer. Como assim, filha? A senhora vai ver. Mas posso adiantar uma coisa. Eles acham que vão fugir para Portugal com o dinheiro da família, mas na verdade vão entregar de bandeja todas as evidências que precisamos para mandá-los direto para a cadeia. A forma confiante como ela falava me impressionava e ao mesmo tempo me preocupava. Era muita responsabilidade para uma menina de 16 anos, mas eu sabia que não tinha escolha. Marlene havia subestimado tanto a mim quanto a própria filha, e essa seria sua ruína. Naquela tarde, estabelecemos nosso pacto. Eu fingiria estar ficando confusa e vulnerável, facilitando ainda mais os planos dela, enquanto Isadora documentaria tudo nos bastidores. Seria nossa forma de virar o jogo contra quem achava que poderia nos manipular impunemente. Uma última coisa, vó, Isadora disse, fechando o computador. A partir de agora, tudo o que conversarmos tem que ser pessoalmente, aqui na sua casa, longe de qualquer dispositivo eletrônico. Eles não podem nem desconfiar que descobrimos algo. Concordei com tudo. Pela primeira vez em meses, desde a morte do Joaquim, eu tinha um propósito claro, uma missão que dava sentido aos meus dias.
Não era mais a viúva perdida e confusa que Marlene pensava que eu fosse. Era uma mulher de 68 anos com uma família para proteger e uma traição para vingar. E você? O que faria se descobrisse que sua própria filha está planejando te roubar, te trair e te internar como demente só para ficar com seu dinheiro? Me conta aí embaixo, porque a partir de agora essa história fica muito mais intensa e você vai descobrir como uma avó de 68 anos e uma adolescente de 16 prepararam a vingança mais elaborada que você já viu. Era abril de 2023 e eu estava prestes a descobrir que ser subestimada pela própria filha seria o maior erro que ela poderia ter cometido na vida. A primeira vez que tive que fingir confusão foi 3 dias depois da nossa conversa decisiva. Era uma segunda-feira de abril, e Marlene chegou na minha casa no meio da tarde com aquela pasta preta que sempre trazia quando queria que eu assinasse alguma coisa. Meu coração disparou quando a vi, mas respirei fundo e lembrei das instruções da Isadora. Vó, a senhora tem que parecer mais lenta para processar as informações, fazer perguntas repetidas e, de vez em quando, fingir que esqueceu alguma coisa importante. Oi, mãe, como está se sentindo hoje? Ela perguntou com aquele sorriso falso que eu agora reconhecia perfeitamente. Ah, filha, estou bem. Mas que dia é hoje mesmo? Às vezes eu perco a noção. Marlene imediatamente ficou mais atenta. Eu podia ver nos olhos dela uma mistura de preocupação falsa e satisfação genuína. É segunda-feira, mãe. A senhora esqueceu? Ai, é verdade. Segunda-feira. O Joaquim sempre me lembrava que dia era. Sem ele, eu fico tão perdida. Deixei um suspiro escapar, e por um momento, a dor que sentia era real mesmo. A diferença é que agora essa dor tinha um propósito. Ela abriu a pasta e tirou mais 3 documentos. Mãe, preciso que a senhora assine esses papéis aqui. É só uma transferência de rotina para pagar os fornecedores. Olhei para os documentos fingindo confusão. Que fornecedores, filha? Eu não lembro de ter autorizado nenhuma compra nova. Não se preocupe com isso, mãe. A senhora não precisa mais se estressar com esses detalhes. Pode assinar aqui que eu cuido de tudo. Em outras circunstâncias, eu teria lido cada linha daqueles papéis. Mas agora, sabendo que eram documentos fraudulentos e que cada assinatura minha era uma peça a mais no dossiê que estávamos montando contra ela, assinei sem hesitar. Pronto, filha. Mas me lembra de novo, essa transferência é para quem mesmo? Para os fornecedores, mãe. Não se preocupe. Depois que ela saiu, me senti enjoada. Era nauseante ter que facilitar o próprio roubo, mas Isadora tinha razão. Precisávamos que eles se sentissem confiantes para cometerem erros maiores. Naquela noite, Isadora chegou na minha casa com um notebook e um equipamento novo que eu nunca tinha visto. Vó, consegui instalar um programa de gravação no celular da mãe. Olha só o que capturei hoje. Ela colocou um fone de ouvido em mim e apertou play. Era uma conversa entre Marlene e Roberto, gravada logo depois que ela saiu da minha casa. Roberto, acho que minha mãe está piorando mesmo. Hoje ela perguntou 3 vezes sobre a mesma transferência e nem questionou os valores. Ótimo. Quanto antes conseguirmos o laudo médico, melhor. Já marquei consulta com o Dr. Fernando para a semana que vem. Ele vai examinar sua mãe e emitir um relatório dizendo que ela não tem condições de gerir negócios. E você tem certeza que ele vai fazer isso? Tenho. Já paguei R$50 mil para ele. O laudo sai como a gente quiser. Meu sangue ferveu. R$50 mil para um médico corrupto me declarar demente. Eles realmente não tinham limites. Vó, tem mais, Isadora disse, percebendo minha expressão. Roberto, quando vamos conseguir transferir o restante? Pelos meus cálculos, mais 2 meses e conseguimos tirar tudo sem levantar suspeita. Aí é só esperar o laudo médico sair e podemos acelerar a mudança para Lisboa. E sua esposa, ela não vai desconfiar? Deixa comigo. Vou dizer que preciso viajar a trabalho. Quando ela descobrir que eu fugi com você e o dinheiro, já vamos estar longe. Roberto também estava traindo a própria esposa. A maldade deles não tinha fim. Isadora, eu disse, tirando o fone. Agora eu quero que você me ensine a gravar eles também. Quero poder documentar tudo pessoalmente. Durante as 2 semanas seguintes, entrei de cabeça na nossa farsa.
De manhã, eu acordava e ensaiava na frente do espelho diferentes níveis de confusão. Isadora havia me ensinado a observar como pessoas com demência inicial se comportam, e eu estava me tornando uma atriz convincente da minha própria decadência mental. O mais difícil era fingir na frente do resto da família. Durante um almoço de domingo na casa da Marlene, tive que representar na frente do marido dela, o Carlinhos, que não fazia ideia de que estava sendo traído. Era um homem simples, trabalha como engenheiro civil, sempre foi um bom genro. Ver a cara dele sorrindo para a esposa enquanto ela planejava fugir com outro homem me partia o coração. Dona Maria, como está se sentindo? Ele perguntou, genuinamente preocupado. Ah, meu filho, algumas vezes eu esqueço as coisas, mas tenho vocês para cuidar de mim, né? Marlene e Roberto trocaram um olhar que eu fingir não ter visto, mas que Isadora capturou discretamente com o celular. O momento mais tenso foi quando Marlene anunciou que havia marcado uma consulta médica para mim. Mãe, marquei uma consulta com um neurologista muito bom, Dr. Fernando Carvalho. Ele é especialista em pessoas da idade da senhora que às vezes ficam um pouco confusas. Mas eu preciso ir ao médico, filha. Estou me sentindo bem. É só uma consulta de rotina, mãe, para a senhora ficar tranquila que está tudo bem com a cabeça. Eu sabia exatamente o que aquela consulta significava. Era o Dr. Fernando Carvalho que eles haviam comprado para me declarar demente. O mesmo médico que Roberto havia mencionado na gravação. Tá bom, filha. Se você acha que é necessário... Naquela noite, Isadora e eu planejamos cuidadosamente como abordar a consulta médica. Ela havia pesquisado sobre o Dr. Fernando Carvalho e descoberto que ele já havia perdido o registro no Conselho de Medicina 2 vezes por práticas irregulares, mas conseguiu recuperar através de recursos. Vó, vamos transformar essa consulta numa armadilha. A senhora vai usar um gravador pequeno que eu consegui. Vamos capturar ele tentando me diagnosticar com demência sem fazer um exame adequado. E se ele realmente conseguir me enganar e emitir um laudo falso? Não vai conseguir, vó, porque eu vou estar na sala de espera com equipamentos de gravação à distância. E, além disso, já entrei em contato com uma jornalista investigativa que está interessada na história. Flávia Mendes, do jornal Correio Popular de Campinas. Ela já está investigando outros casos de interdição fraudulenta na região. A menção à jornalista me surpreendeu. Isadora, você falou com uma jornalista sem me consultar? Desculpa, vó, mas eu pesquisei bastante sobre ela. A Flávia já desmascarou vários esquemas parecidos. E eu não dei detalhes, só disse que conhecia um caso de interdição fraudulenta e ela ficou interessada. Por um momento, me preocupei se não estávamos nos expondo demais. Mas depois pensei, se Marlene queria brincar com fogo, ia descobrir como era ser queimada. A consulta médica estava marcada para uma quinta-feira de manhã. Na noite de quarta-feira, eu mal consegui dormir. Não era mais só sobre recuperar meu dinheiro ou proteger minha empresa. Era sobre provar para mim mesma que ninguém ia conseguir me diminuir, me humilhar ou me transformar numa velhinha incapaz. Cheguei ao consultório acompanhada pela Marlene, que estava estranhamente animada para alguém levando a mãe numa consulta neurológica. O Dr. Fernando Carvalho era exatamente como eu imaginava. Um homem de uns 55 anos, cabelo engomado, ternos caros demais para um médico honesto e um sorriso oleoso que me deu nojo na hora. Dona Maria, muito prazer. Sua filha me falou que a senhora anda um pouco esquecida ultimamente. Às vezes eu esqueço algumas coisinhas, doutor. Mas acho que é normal da idade, né? Ele nem fez questão de disfarçar. Em 15 minutos de consulta, não pediu nenhum exame complementar, não fez testes cognitivos adequados, não perguntou sobre meu histórico médico, apenas fez algumas perguntas básicas e depois começou a preencher um formulário. Dona Maria, pelo que observei hoje e pelas informações que sua filha me passou, acredito que a senhora pode estar desenvolvendo um quadro de demência inicial. Isso significa que talvez seja melhor sua filha assumir algumas responsabilidades importantes, como cuidar das suas finanças. Doutor, eu disse, lembrando das instruções da Isadora, mas eu me sinto bem para cuidar dos meus negócios. Tenho uma empresa... Ah, Dona Maria, mas gerir uma empresa é muito estressante.
É melhor deixar isso para pessoas mais jovens e preparadas, como sua filha. Marlene estava radiante. Viu, mãe? Eu falei que era melhor a senhora descansar. Saí do consultório com uma receita de medicamentos para controlar a ansiedade e a promessa de que o laudo médico ficaria pronto em uma semana. Era exatamente o que esperávamos que acontecesse. No caminho de volta para casa, aproveitei para representar mais um pouco. Filha, eu não entendi muito bem o que o doutor falou. Minha cabeça está ruim mesmo? Não se preocupe, mãe. Ele disse que a senhora precisa evitar estresse. Por isso que é melhor eu cuidar de tudo da empresa. E os papéis que eu assino? Também vou parar de assinar? Marlene hesitou por um segundo. Não, mãe. Alguns papéis importantes ainda vão precisar da sua assinatura, mas eu vou explicar tudo direitinho antes. Traduzindo, ela ia continuar me fazendo assinar os documentos fraudulentos até conseguir roubar tudo. Quando chegamos em casa, fingi estar cansada e disse que ia descansar. Assim que Marlene foi embora, liguei para a Isadora. Filha, precisamos acelerar nosso plano. Eles vão ter um laudo médico falso na mão em uma semana. Calma, vó. Já esperava isso. A partir de agora, vamos para a fase 2. Que fase 2? A senhora vai ver. Mas posso adiantar que na semana que vem, quando eles acharem que ganharam o jogo, vão descobrir que estavam jogando contra as pessoas erradas. E você? Já imaginou como deve ser descobrir que sua própria filha pagou um médico para te declarar louca? Me conta nos comentários se você conhece algum caso parecido, porque o que aconteceu depois disso foi além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Era abril de 2023, e aquela consulta médica fraudulenta seria o primeiro de uma série de erros que Marlene e Roberto cometeriam por me subestimarem. Na sexta-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era a jornalista Flávia Mendes, do Correio Popular. Dona Maria? Fala Flávia Mendes. Sua neta Isadora entrou em contato comigo sobre um possível caso de interdição fraudulenta. Gostaria de conversar com a senhora. Olhei para a Isadora, que estava sentada na minha frente com um sorriso travesso. Vó, chegou a hora de passarmos para o ataque. A jornalista veio na minha casa no sábado de manhã. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, olhar determinado e uma forma de falar que demonstrava muita experiência com casos complicados. Dona Maria, pelo que sua neta me contou, existe um esquema elaborado para tomar seus bens através de interdição médica fraudulenta, é isso? É sim, doutora Flávia. Minha própria filha está roubando minha empresa e ainda quer me internar como louca para acelerar o processo. Mostrei para ela todas as evidências que tínhamos coletado. As gravações de áudio, os documentos com assinaturas falsificadas, os extratos das transferências fraudulentas, os e-mails entre Marlene e Roberto e até mesmo a gravação da consulta médica suspeita. Flávia ficou estarrecida. Dona Maria, isso aqui é material para uma reportagem investigativa completa. E mais que isso, é material para uma denúncia criminal robusta. A senhora tem coragem de tornar isso público? Olhei para a Isadora, que segurou minha mão e assentiu com a cabeça. Tenho sim, doutora. Não vou deixar minha filha destruir tudo que eu e meu marido construímos em 50 anos de trabalho honesto. E tem mais uma coisa, Dona Maria. Descobri que o Dr. Fernando Carvalho está sendo investigado pelo Ministério Público por pelo menos outros 5 casos similares ao seu. Sua situação pode ser a peça que faltava para desmantelar todo o esquema. Durante as próximas 2 semanas, nossa casa virou um centro de operações. Flávia trouxe uma equipe pequena, mas eficiente. Um fotógrafo, um cinegrafista e até um advogado especializado em crimes financeiros, o Dr. Ricardo Moura. Dona Maria, Dr. Ricardo me explicou. Pelo que analisei aqui, sua filha e seu genro podem ser indiciados por estelionato, falsificação de documento, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e ainda tentativa de cárcere privado através da interdição fraudulenta. Estamos falando de crimes que podem dar mais de 20 anos de cadeia. 20 anos de cadeia. Parte de mim sentia pena de imaginar minha filha presa, mas a parte racional sabia que ela havia escolhido esse caminho. O mais impressionante era acompanhar Isadora coordenando tudo. Ela havia criado um cronograma detalhado de como e quando cada evidência seria apresentada.
havia preparado um dossiê digital com todas as provas organizadas por data e tipo de crime. Tinha até mesmo um plano B caso Marlene e Roberto tentassem fugir antes da nossa armadilha final. Vó, a parte mais importante vai ser o timing. Eles não podem descobrir que sabemos antes que a gente tenha todas as evidências organizadas e as autoridades alertadas. A oportunidade perfeita chegou numa terça-feira. Marlene me ligou eufórica. Mãe, o laudo médico do doutor. Fernando ficou pronto. Ele confirmou que a senhora precisa de cuidados especiais e que não deve mais tomar decisões importantes sozinha. Vou aí buscar a senhora para irmos no cartório registrar minha procuração para cuidar dos seus negócios. Meu coração acelerou. Era isso, o momento que estávamos esperando. Tá bom, filha. Que horas você vem? Daqui 2 horas. E mãe, leva todos os documentos da empresa. Vamos resolver tudo de uma vez. Assim que desliguei, liguei para a Isadora e para a jornalista. Chegou a hora. O que eles não sabiam é que não íamos sozinhas para o cartório. A jornalista Flávia estaria lá com o cinegrafista disfarçado. Dr. Ricardo estaria esperando com uma liminar judicial. E a Polícia Federal, que já estava investigando o Dr. Fernando Carvalho, estaria de prontidão. Quando Marlene chegou para me buscar, eu estava representando o papel de velhinha confusa melhor do que nunca. Filha, eu trouxe todos os papéis que você pediu, mas eu ainda não entendo bem por que preciso assinar essas procurações. Mãe, é para seu próprio bem. O doutor disse que a senhora não deve se estressar com essas coisas. Roberto estava dirigindo, e pelo retrovisor eu via ele e Marlene trocando olhares de satisfação. Eles realmente achavam que haviam ganhado. No cartório, o tabelião João Carlos Mendonça nos recebeu. Era um homem sério, de uns 60 anos, que conhecia nossa família há décadas. Dona Maria, como está? Soube que a senhora não anda muito bem. Ah, seu João, às vezes eu esqueço algumas coisas, mas minha filha cuida de mim. Marlene apresentou o laudo médico e os documentos de procuração que davam a ela poderes totais sobre minha empresa e patrimônio. Dona Maria? O tabelião perguntou, seguindo o protocolo. A senhora está ciente de que está transferindo poderes sobre todos os seus bens para sua filha? Estou, seu João. A Marlene sempre cuidou bem de mim. Mas no exato momento em que peguei a caneta para assinar, a porta do cartório se abriu e entraram 5 pessoas. A jornalista Flávia, o cinegrafista, Dr. Ricardo e 2 agentes da Polícia Federal. A expressão de pânico no rosto da Marlene e do Roberto foi algo que nunca vou esquecer. Marlene Santos e Roberto Ferreira, disse um dos agentes. Vocês estão presos por formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documento e lavagem de dinheiro. O que está acontecendo aqui? Marlene gritou. Foi aí que me levantei da cadeira, tirei os óculos que usava para parecer mais fragilizada e olhei bem nos olhos da minha filha. O que está acontecendo, Marlene, é que você subestimou a mãe errada. O silêncio no cartório foi total. Marlene me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, eu não entendo. Você não entende? Então, deixa eu explicar. Durante 2 meses, eu e sua filha documentamos cada centavo que vocês roubaram da nossa empresa, cada documento que vocês falsificaram com minha assinatura, cada plano que vocês fizeram para me internar como demente, e cada conversa que vocês tiveram sobre fugir para Portugal, me deixando sem nada. Roberto tentou correr, mas os agentes foram mais rápidos. E sabe o que mais, Marlene? Sua filha de 16 anos foi mais esperta que vocês 2 juntos. Enquanto vocês achavam que estavam enganando uma velha confusa, ela hackeia todos os computadores de vocês e gravava cada palavra que vocês falavam. A jornalista começou a filmar tudo. Dona Maria, como se sente sabendo que conseguiu desmascarar o esquema? Me sinto orgulhosa. Orgulhosa de ter uma neta que me ensinou que idade não é sinônimo de fraqueza. E aliviada de ter descoberto a tempo que tipo de pessoa eu criei. Marlene estava chorando, mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Você era minha filha. No momento que decidiu me roubar enquanto eu estava de luto, você deixou de ser minha família. Os agentes levaram os 2 algemados. No caminho, ouvi Roberto gritando que tinha sido ideia da Marlene,
e Marlene gritando que Roberto tinha forçado ela a participar. Até no final, eles não assumiram responsabilidade pelo que fizeram. O tabelião João Carlos estava em choque. Dona Maria, em 40 anos de cartório, nunca viu uma coisa dessas. Seu João, o senhor tem filhos? Tenho, Dona Maria, 2. Então ensina a eles desde pequenos que família não é só sangue. É caráter, é honestidade, é cuidar uns dos outros, porque sangue sem caráter vira veneno. Saímos do cartório e fomos diretamente para a delegacia da Polícia Federal. Lá, prestei depoimento formal e entreguei todas as evidências que tínhamos coletado. O delegado responsável, Dr. Marcos Oliveira, ficou impressionado com a quantidade de material que apresentamos. Dona Maria, raramente vemos um caso tão bem documentado pelas próprias vítimas. Vocês praticamente entregaram a investigação pronta. Doutor, quando alguém tenta destruir tudo que você construiu na vida, você descobre forças que nem sabia que tinha. Isadora estava ao meu lado durante todo o depoimento, e eu sentia um orgulho imenso daquela menina. Ela havia abdicado da própria adolescência para me ajudar a desmascarar a mãe dela. Era uma lealdade que eu jamais esqueceria. Naquela noite, quando voltamos para casa, nos sentamos no quintal onde tudo havia começado 2 meses antes. Vó, como está se sentindo? Cansada, filha, mas aliviada e orgulhosa de você. A senhora acha que fiz a coisa certa ajudando a prender minha própria mãe? A pergunta dela me partiu o coração. Isadora ainda era uma adolescente e, apesar de toda a sua inteligência e maturidade forçada, ainda precisava lidar com o fato de que havia contribuído para colocar a própria mãe na cadeia. Isadora, você não prendeu sua mãe. Você impediu que ela continuasse destruindo nossa família. Tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Mas e se ela sair da cadeia me odiando? Filha, se ela um dia sair da cadeia, eu espero que seja uma pessoa diferente da que entrou. E se não for, pelo menos você vai saber que fez o que era certo. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido desde a morte do Joaquim. Pela primeira vez em meses, não senti aquele vazio no peito, aquela sensação de estar perdida e vulnerável. Sentia que havia honrado a memória do meu marido e protegido o patrimônio que construímos juntos. Mas nossa história estava longe de terminar. Nos próximos dias, descobriríamos que o esquema da Marlene e do Roberto era ainda maior do que imaginávamos e que nossa luta pela justiça estava apenas começando. Na manhã seguinte à prisão da Marlene e do Roberto, acordei com o telefone tocando sem parar. Eram 6h30 da manhã e alguém estava ligando insistentemente. Quando atendi, era uma voz que eu não conhecia. Dona Maria, aqui é Amanda Souza, do programa Cidade Alerta. Gostaríamos de fazer uma entrevista com a senhora sobre o caso da sua filha que foi presa por tentar roubar sua empresa. Desliguei na hora. Em menos de 5 minutos, o telefone tocou novamente. Dona Maria Santos, sou jornalista do SBT, gostaríamos de... Desliguei de novo. A terceira ligação foi da Globo, a quarta da Record. Em 1 hora, recebi mais de 15 ligações de jornalistas, programas de TV e até de um documentarista que queria fazer um filme sobre nossa história. Liguei para a Isadora, desesperada. Filha, como eles conseguiram meu telefone? Como souberam da história? Vó, a reportagem da Flávia saiu hoje de manhã na primeira página do jornal e o vídeo da prisão no cartório viralizou nas redes sociais. A senhora virou um fenômeno nacional. Um fenômeno nacional. Aos 68 anos de idade, depois de 50 anos vivendo como uma mulher comum de Campinas, eu havia me tornado famosa por desmascarar a própria filha. Isadora chegou na minha casa 1 hora depois com vários jornais. O Correio Popular tinha nossa história na capa. A avó de 68 anos finge demência para desmascarar filha que roubava empresa familiar. O Estado de São Paulo havia republicado a matéria. A Folha tinha uma coluna de opinião sobre idosos que se defendem de golpes familiares. Até o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, havia mencionado o caso. Vó, olha só isso. Isadora me mostrou o celular dela. O vídeo da prisão no cartório tinha mais de 2 milhões de visualizações em apenas 12 horas. Os comentários eram milhares,
a maioria elogiando nossa coragem, mas alguns criticando o fato de termos destruído uma família. Um comentário me chamou a atenção. Essa velha é malvada. Como pode mandar a própria filha para a cadeia? Família é família, tinha que ter resolvido em casa. Outro dizia: parabéns, Dona Maria. Minha sogra passou por algo parecido com o cunhado. Essas pessoas não têm limites. E tinha um que me deixou pensativa. Será que não tinha outro jeito de resolver? Cadeia é muito pesado para a questão de família. Por um momento me questionei se realmente havia feito a coisa certa. Mas aí lembrei dos 5 milhões de reais roubados, do plano para me internar como demente, da traição ao Carlinhos, do abandono que planejavam fazer com a própria Isadora. Não, eu não tinha feito nada errado. Havia me defendido da única forma possível. Isadora, você acha que fiz certo? Vó, se a senhora não tivesse feito isso, hoje estaríamos numa clínica psiquiátrica. A empresa teria sido vendida e eles estariam em Portugal gastando o dinheiro do vovô. Ela tinha razão. Mas lidar com a repercussão estava sendo mais difícil do que enfrentar a traição. No meio da tarde, recebemos uma visita inesperada. Era o Carlinhos, marido da Marlene, acompanhado dos 2 filhos pequenos do casal, meus netos de 8 e 12 anos que moravam com eles. O Carlinhos estava destruído. Era um homem de 50 anos, cabelos já grisalhos, sempre foi calmo e trabalhador. Agora parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Dona Maria, eu preciso entender o que aconteceu. A Marlene me ligou da cadeia chorando, dizendo que a senhora armou uma cilada para ela. Sentamos na sala e pela primeira vez desde que tudo começou, tive que explicar toda a situação para alguém que estava completamente por fora dos fatos. Carlinhos, senta aqui que vou te contar tudo do começo. Durante 2 horas, mostrei para ele todas as evidências, as gravações, os documentos falsificados, os extratos das transferências, os e-mails entre Marlene e Roberto planejando a fuga. O mais difícil foi mostrar as mensagens de amor entre eles, provando que o caso durava 3 anos. Carlinhos chorou. Era um choro de homem que descobriu que sua vida inteira era uma mentira. Dona Maria, eu não sabia de nada disso. Nada mesmo. Quando a Marlene dizia que ia trabalhar até tarde, eu acreditava. Quando ela dizia que as viagens eram para congressos da área dela, eu acreditava. Como eu fui tão idiota! Você não foi idiota, meu filho. Você confiou na sua esposa, que é o que qualquer marido faria. Os meninos estavam brincando no quintal com alguns jogos que a Isadora havia separado para eles, mas eu sabia que eles entendiam que algo muito grave estava acontecendo. Carlinhos, o que você vai fazer agora? Não sei, Dona Maria. Vou pedir divórcio, isso é certo. Mas e as crianças? Como vou explicar para eles que a mãe deles é uma criminosa? Era uma pergunta que não tinha resposta fácil. Como você explica para uma criança de 8 anos que a mãe dela roubou a própria avó e planejava fugir do país abandonando todos? E financeiramente, Carlinhos? Vocês vão ficar bem? Esse é outro problema, Dona Maria. Nossa casa está no nome da Marlene, o carro também. A conta poupança que tínhamos para a educação das crianças? Descobri hoje que ela zerou tudo há 3 meses. Transferiu para uma conta que eu não conhecia. Meu coração se apertou. Marlene não havia roubado apenas de mim. Havia roubado do próprio marido e dos próprios filhos. Carlinhos, você e as crianças vão morar onde? Por enquanto, vamos ficar na casa da minha mãe. Mas é muito pequena e ela já tem 75 anos. Olhei para a Isadora, que estava ouvindo nossa conversa com uma expressão pensativa. Carlinhos, você e os meninos vão ficar aqui em casa. Tenho 3 quartos vazios desde que o Joaquim morreu, e vocês são família. Dona Maria, eu não posso aceitar isso. Depois de tudo o que aconteceu. Exatamente por causa de tudo o que aconteceu. Vocês também são vítimas da Marlene. E as crianças são meus netos, independente de qualquer coisa. Naquela noite, minha casa voltou a ter vida. Depois de meses vivendo sozinha, ouvindo apenas o silêncio que me lembrava da morte do Joaquim, de repente tinha uma casa cheia de gente. Carlinhos preparou jantar para todos nós. Os meninos brincaram com a Isadora e, pela primeira vez em muito tempo, me senti parte de uma família de verdade.
Mas nossa paz durou pouco. Na terça-feira seguinte, recebemos uma ligação do advogado de defesa da Marlene. Dona Maria Santos? Aqui é o Dr. Antônio Ribeiro, advogado da sua filha Marlene. Preciso conversar com a senhora urgentemente. Doutor, não tenho nada para conversar com o senhor. Dona Maria, minha cliente está disposta a fazer um acordo. Ela devolveria todo o dinheiro e se mudaria de Campinas, desde que a senhora retire as acusações. Não tem acordo possível. Ela que enfrente as consequências do que fez. A senhora precisa entender que se esse caso for para júri popular, vai ser muito desgastante para toda a família. Pense nos seus netos, nas crianças. Desliguei o telefone irritada. Marlene ainda achava que podia negociar depois de tudo que havia feito. Mas a ligação do advogado foi apenas o começo. Durante o restante da semana, recebemos visitas inesperadas de parentes distantes que eu não via há anos, todos tentando me convencer a resolver a situação em família. A tia Conceição, irmã da minha mãe, apareceu na quinta-feira. Maria, pelo amor de Deus, essa menina é tua filha, você não pode fazer isso com ela. A prima Valdete veio na sexta. Maria, pensa bem no que você está fazendo. Cadeia não é lugar para uma mulher direita como a Marlene. O pior foi quando apareceu o padre Marcelo, da Igreja do Rosário, onde eu frequentava desde criança. Dona Maria, vim aqui porque estou preocupado com a senhora. O perdão é a base da fé cristã. Sua filha errou, mas ela precisa da sua misericórdia. Padre Marcelo, eu respondi, eu perdoo a Marlene como filha. Mas como cidadã, ela tem que responder pelos crimes que cometeu. Não posso usar minha fé para passar por cima da justiça. Mas, Dona Maria, pense no sofrimento que a senhora está causando. Padre, eu não causei sofrimento nenhum. Eu me defendi de quem estava tentando me destruir. A diferença é grande. Todas essas visitas me deixaram exausta emocionalmente. Era como se eu fosse a vilã da história, e não a vítima. Como se proteger meu patrimônio e minha dignidade fosse um crime maior do que roubar e mentir. Foi a Isadora quem me trouxe de volta ao chão. Vó, a senhora não pode deixar essas pessoas bagunçarem sua cabeça. Onde elas estavam quando a mãe estava roubando a senhora? Onde elas estavam quando ela planejava internar a senhora como demente? Ninguém apareceu para defender a senhora quando precisava. Agora que fizemos justiça, todo mundo virou especialista em família. Ela estava absolutamente certa. Durante todo o processo de descobrir a traição, enfrentar a situação sozinha, lutar para proteger nosso patrimônio, nenhum desses parentes e amigos havia aparecido para me ajudar. Agora que Marlene estava presa, todos viraram defensores dela. Isadora, você acha que vamos conseguir recuperar todo o dinheiro? Vó, o Dr. Ricardo está cuidando disso, mas ele disse que vai ser um processo longo. Parte do dinheiro já foi transferido para contas no exterior, e pode demorar anos para conseguirmos reaver tudo. A realidade financeira da situação começou a me preocupar. Mesmo sendo proprietária da empresa, os roubos sistemáticos tinham prejudicado muito o fluxo de caixa das farmácias. Algumas unidades estavam com dificuldades para pagar fornecedores por causa das transferências fraudulentas. Isadora, você acha que conseguimos manter a empresa funcionando? Conseguimos, vó. Mas vai exigir muito trabalho. A senhora vai ter que voltar a administrar tudo, e eu vou ter que aprender rápido sobre gestão empresarial. A ideia de uma adolescente de 16 anos me ajudando a administrar 15 farmácias me assustava e me orgulhava ao mesmo tempo. Isadora havia provado que era mais madura e inteligente do que muitos adultos, mas ainda era uma menina que deveria estar preocupada com escola e amigos, não com crimes financeiros e gestão empresarial. Filha, você tem certeza que quer se envolver nisso? Você ainda pode escolher morar com o pai e levar uma vida normal de adolescente. Vó, minha vida normal acabou no dia que descobri que minha própria mãe é uma criminosa. Agora, minha família é a senhora, o padrasto Carlinhos e meus irmãos pequenos. E essa família precisa que eu seja responsável. Naquele fim de semana, decidimos fazer uma reunião familiar para organizar nossa nova realidade. Carlinhos havia decidido pedir demissão do emprego dele e se dedicar integralmente a ajudar na administração das farmácias. Ele era engenheiro civil,
mas tinha experiência com gestão de projetos e poderia aprender as especificidades do ramo farmacêutico. Dona Maria, ele me disse, quero trabalhar para a senhora, não como genro da Marlene, mas como funcionário. Quero ajudar a reconstruir o que ela destruiu. Carlinhos, você é parte desta família independentemente da Marlene. Não precisa provar nada para ninguém. Preciso sim, Dona Maria. Preciso provar para mim mesmo que não sou igual à mulher com quem fui casado durante 15 anos. Durante a semana seguinte, começamos a reorganizar a empresa. Descobrimos que a situação era ainda mais grave do que imaginávamos. Marlene havia demitido vários funcionários antigos e de confiança nos últimos meses, substituindo por pessoas que eu não conhecia. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que pelo menos 3 desses novos funcionários eram cúmplices no esquema de roubos. A gerente da loja da Vila Industrial, Sandra Mota, havia facilitado a falsificação de várias notas fiscais. O supervisor de compras, Paulo César, havia criado fornecedores fantasma que emitiam documentos frios. A contadora auxiliar, Mônica Lopes, havia adulterado balanços para esconder as transferências irregulares. Vó, Isadora me mostrou as evidências que havia coletado. Não eram só a mãe e o Roberto. Era um esquema com pelo menos 6 pessoas envolvidas. 6 pessoas. Minha própria empresa havia sido infiltrada por uma quadrilha organizada que estava me roubando sistematicamente há meses. Chamamos o Dr. Ricardo e a jornalista Flávia para apresentar essas novas descobertas. A reação dos dois foi imediata. Dona Maria, isso muda completamente o escopo da investigação, Dr. Ricardo explicou. Estamos falando de uma organização criminosa que pode ter prejudicado outras empresas na região. E do ponto de vista jornalístico, Flávia acrescentou, essa história tem potencial para uma série investigativa muito maior. Vocês podem ter desvendado apenas a ponta do iceberg. A ideia de que nossa situação familiar pudesse ser parte de um esquema ainda maior me deixou apavorada. Quantas outras famílias estavam passando pelo mesmo que passamos? Quantos outros idosos estavam sendo roubados por filhos inescrupulosos? Foi quando recebemos uma ligação que mudaria completamente nossa perspectiva sobre tudo. Dona Maria, aqui é Dolores Andrade, de Indaiatuba. Li sobre seu caso no jornal e preciso muito falar com a senhora. Dona Dolores tinha 72 anos e uma história assustadoramente similar à nossa. O filho dela, junto com a nora, havia roubado mais de 800 mil Hilers da conta poupança dela ao longo de 2 anos. Eles também haviam tentado conseguir um laudo médico falso para interditá-la. Dona Maria, quando li sua história, chorei de alívio. Finalmente encontrei alguém que passou pela mesma coisa que eu. Meus outros filhos acham que eu estou exagerando, que deveria relevar porque família é família. Nas semanas seguintes, recebemos contato de mais 6 pessoas em situações similares. Uma senhora de Valinhos, cujo genro havia falsificado procurações. Um senhor de Sumaré, que descobriu que o filho estava vendendo suas propriedades sem autorização. Uma viúva de Americana que havia sido internada contra a vontade pelos próprios netos. Percebemos que não éramos um caso isolado. Havia um padrão, uma metodologia sendo usada para explorar idosos vulneráveis em toda a região metropolitana de Campinas. Vó, Isadora me disse depois de catalogar todos os casos que havíamos recebido. Acho que descobrimos algo muito maior do que imaginávamos. E acho que temos a responsabilidade de fazer alguma coisa. O que você tem em mente? Vamos criar um grupo de apoio para idosos que passaram por esse tipo de situação. E vamos ajudar a polícia a investigar se existe uma rede organizada por trás disso tudo. A ideia da Isadora fazia muito sentido. Se nossa história havia chegado a tantas pessoas em situações similares, talvez pudéssemos fazer algo para ajudá-las e prevenir que outras famílias passassem pelo mesmo. Decidimos usar parte da repercussão midiática do nosso caso para criar visibilidade para essa causa. Flávia se ofereceu para fazer uma série de reportagens sobre crimes contra idosos em ambiente familiar, e Dr. Ricardo propôs criar um protocolo legal para acelerar investigações desse tipo de crime.
Mas foi quando começamos a organizar o primeiro encontro do nosso grupo de apoio que recebemos uma notícia que mudaria tudo novamente. Era uma segunda-feira de manhã, quando o Dr. Ricardo me ligou com a voz tensa. Dona Maria, preciso falar com a senhora pessoalmente. É sobre a investigação da Marlene e do Roberto. O que aconteceu, doutor? É melhor conversarmos pessoalmente. Posso ir aí em 1 hora? Quando o Dr. Ricardo chegou, estava acompanhado do delegado Marcos Oliveira, da Polícia Federal. Dona Maria, o delegado começou. Descobrimos algo nas investigações que pode complicar muito sua situação. Meu coração disparou. O que vocês descobriram? O Roberto não era apenas contador da sua empresa. Ele era agente infiltrado de uma organização criminosa especializada em golpes contra empresários idosos. Sua filha Marlene não era a cabeça do esquema, era apenas uma peça no plano. As palavras do delegado ecoaram na minha cabeça como um eco distante. Roberto era um criminoso profissional. Marlene havia sido recrutada por ele para facilitar o roubo. Isso significa que minha filha... Sua filha ainda cometeu crimes graves, Dona Maria. Mas ela também foi vítima de manipulação por parte de um criminoso experiente que se especializava em seduzir mulheres casadas para conseguir acesso ao patrimônio das famílias. Isadora segurou minha mão. Vó, o que isso muda para nós? Muda muito, Dr. Ricardo respondeu. Primeiro, porque vocês podem estar em perigo. Se Roberto era parte de uma organização maior, é possível que tenham outros membros soltos que podem tentar se vingar. Segundo, porque a investigação vai se tornar muito mais complexa e demorada. Naquele momento, olhando para minha casa cheia de família, Isadora, Carlinhos e meus 2 netos pequenos, percebi que nossa luta estava apenas começando. Não éramos mais apenas uma avó e uma neta tentando recuperar dinheiro roubado. Éramos testemunhas-chave numa investigação que poderia desmantelar uma rede criminosa inteira. E você? O que faria se descobrisse que o que parecia ser um problema familiar, na verdade, era parte de um esquema criminoso muito maior? Porque o que aconteceu nos dias seguintes testaria todos os limites da nossa coragem e determinação. Era maio de 2023 e eu estava prestes a descobrir que proteger minha família exigiria muito mais do que apenas desmascarar uma filha traidora. Naquela mesma tarde, o delegado Marcos nos explicou as implicações práticas da descoberta. Roberto Ferreira não era nem mesmo o nome verdadeiro dele. Seu nome real era Roberto Silva Mendonça e ele tinha um histórico criminal extenso em pelo menos 4 estados do Brasil. Havia sido preso em 2018 no Paraná por um golpe similar contra uma família de empresários do ramo de supermercados. Em 2020, fugiu da prisão durante uma saída temporária e desde então estava foragido. Dona Maria, o método dele sempre foi o mesmo. Ele se infiltra numa empresa através de relacionamentos amorosos com mulheres casadas que tenham acesso ao patrimônio familiar. Usa charme, manipulação psicológica e depois vai corrompendo toda a estrutura da empresa por dentro. A revelação me deixou nauseada. Pensar que minha filha havia se envolvido com um criminoso profissional que havia calculado friamente como destruir nossa família me fazia sentir uma raiva ainda maior. E agora, doutor, o que preciso fazer para proteger minha família? Por precaução, recomendo que vocês tenham segurança reforçada. Vamos colocar sua residência e a empresa sob vigilância policial discreta. E é importante que mantenham suas rotinas o mais normais possível, mas sempre alertas. Isadora, que havia ficado em silêncio durante toda a explicação, finalmente falou. Delegado, isso significa que minha mãe pode ter informações importantes sobre outros crimes que esse Roberto cometeu? Exatamente. Sua mãe pode ser a chave para desmantelarmos toda essa organização. Mas isso também significa que ela pode estar em perigo na cadeia, se outros membros da quadrilha descobrirem que ela tem informações comprometedoras. A ideia de que Marlene pudesse estar em perigo, mesmo após tudo o que havia feito, me causou um sentimento contraditório. Por mais raiva que eu sentisse dela, ainda era minha filha, e a ideia de que pudesse sofrer algum mal me angustiava. Delegado, vocês vão proteger minha filha também? Vamos, Dona Maria. Independentemente dos crimes que ela cometeu, agora ela é uma testemunha valiosa e nossa responsabilidade é garantir sua segurança.
Quando os dois foram embora, ficamos em família tentando processar todas as informações. Carlinhos estava visivelmente abalado com a revelação de que havia convivido durante anos com um criminoso profissional sem perceber. Dona Maria, como eu não percebi? Como fui tão cego a ponto de não ver que Roberto era um bandido? Carlinhos, ele era um profissional em enganar pessoas. Você não tem culpa alguma do que aconteceu. Mas eu entendia a culpa que ele sentia. Eu própria me questionava se havia sinais que não soube interpretar, pistas que poderiam ter me alertado antes que a situação chegasse ao ponto que chegou. Nos dias seguintes, nossa rotina mudou completamente. Havia agentes de segurança discretos acompanhando nossos movimentos, e eu tinha que reportar para a polícia sempre que saía de casa. Era uma sensação estranha, aos 68 anos, me sentir como uma personagem de filme policial. Mas a mudança mais significativa foi perceber como nossa história havia tocado outras pessoas. Diariamente, recebíamos cartas, e-mails e ligações de idosos de todo o Brasil, compartilhando experiências similares. Cada relato me mostrava que nosso caso não era isolado, mas parte de um problema social muito maior. Foi então que tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. A decisão que tomei naquela manhã de maio de 2023 mudaria não apenas minha vida, mas a vida de centenas de idosos em todo o Brasil. Olhando para as pilhas de cartas que recebíamos diariamente, para os relatos de sofrimento de pessoas como eu, percebi que nossa luta não podia parar na prisão da Marlene e do Roberto. Tínhamos que fazer algo maior. Isadora, eu disse, chamando minha neta para sentar ao meu lado no quintal onde tudo havia começado, quero que você me ajude a criar algo que nunca existiu antes. O que a senhora tem em mente, vó? Vamos criar uma organização para proteger idosos de crimes familiares. Não apenas um grupo de apoio, mas uma estrutura que possa prevenir, investigar e punir esse tipo de crime. Isadora me olhou com aquela expressão que eu já conhecia bem. Era a mesma cara que ela fazia quando estava processando uma ideia complexa e já imaginando como executá-la. Vó, isso seria como uma ONG? Mais que isso, quero criar um instituto que trabalhe junto com a polícia, com promotores, com assistentes sociais. Quero que nenhum idoso no Brasil passe sozinho pelo que passamos. E assim nasceu o Instituto Maria Santos de Proteção ao Idoso. Com o dinheiro que conseguimos recuperar dos roubos e com doações que começaram a chegar de pessoas tocadas pela nossa história, em 6 meses tínhamos uma sede própria em Campinas, uma equipe de advogados especializados, psicólogos e até mesmo investigadores particulares. Mas antes de chegar a esse ponto, ainda tivemos que enfrentar o momento mais difícil de toda a nossa jornada. Era uma quinta-feira do final de junho, quando recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Dona Maria? Aqui é a doutora Patrícia Cunha, da Penitenciária Feminina de Tremembé. A senhora precisa vir aqui urgentemente. Sua filha Marlene sofreu um atentado. Meu sangue gelou. Como assim, doutora? Ela foi agredida por outras detentas. Está no hospital da penitenciária, mas o estado é grave. É melhor a senhora vir o mais rápido possível. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para a Isadora e para o Carlinhos. Precisamos ir para Tremembé agora. A viagem até a penitenciária foi a mais longa da minha vida. Eu que havia passado meses odiando minha filha, desejando que ela pagasse por todos os crimes, agora estava desesperada com a possibilidade de perdê-la para sempre. Vó, Isadora segurou minha mão durante toda a viagem. Vai dar tudo certo. E se ela morrer, filha? E se eu nunca mais tiver a chance de conversar com ela? A senhora vai ter essa chance. E quando tiver, vai saber exatamente o que dizer. Chegamos ao hospital da penitenciária no final da tarde. Marlene estava internada na UTI, com ferimentos graves na cabeça e costelas quebradas. O médico responsável, Dr. Henrique Prado, nos explicou a situação. Dona Maria, sua filha foi agredida por um grupo de detentas que descobriram que ela estava colaborando com a polícia. Felizmente, os agentes penitenciários intervieram a tempo, mas ela ainda corre risco de vida. Colaborando com a polícia. Isso significava que Marlene estava realmente ajudando a desmantelar a rede criminosa do Roberto. Doutor, posso vê-la? Pode,
mas apenas um visitante por vez, e apenas por 15 minutos. Entrei no quarto e quase não reconheci minha filha. Marlene estava inchada, com curativos na cabeça, conectada a vários aparelhos. Quando me viu, começou a chorar. Mãe, eu pensei que nunca mais fosse ver a senhora. Sentei na cadeira ao lado da cama e, pela primeira vez em meses, segurei a mão da minha filha. Marlene, por que você fez aquilo comigo? Ela chorou mais forte. Mãe, eu sei que não tenho desculpa, mas o Roberto, ele me manipulou de um jeito que eu não conseguia enxergar. Ele dizia que a senhora ia ficar melhor sem as preocupações da empresa, que era pelo bem da senhora. Filha, você realmente acreditou nisso? No começo, sim. Mas depois, quando já estava muito envolvida, ele começou a me chantagear. Dizia que se eu não continuasse, ele ia contar para o Carlinhos sobre nosso caso. Eu estava presa numa armadilha que eu mesma ajudei a criar. Por mais raiva que eu ainda sentisse, vendo minha filha naquele estado, ferida e arrependida, uma parte do meu coração de mãe se partiu. Marlene, você está colaborando com a polícia? Estou, mãe. Estou contando tudo o que sei sobre o Roberto e sobre outras pessoas que ele mencionava. Descobri que ele estava envolvido com pelo menos 10 famílias diferentes em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E por isso que te machucaram. Algumas detentas são ligadas à organização dele. Elas queriam me calar antes que eu falasse demais. Naquele momento, olhando para minha filha machucada numa cama de hospital, dentro de uma penitenciária, pagando o preço pelos próprios erros, mas tentando fazer a coisa certa, senti uma mistura de sentimentos que eu nem sabia que existia. Raiva, pena, amor, decepção, esperança, tudo ao mesmo tempo. Marlene, eu te perdoo. Ela me olhou surpresa. Mãe? Eu te perdoo como mãe. Isso não muda o fato de que você tem que pagar pelos crimes que cometeu, mas como sua mãe, eu te perdoo. Marlene chorou tanto que tive medo que fizesse mal para os ferimentos dela. Mãe, eu sinto tanto, tanto que nem tenho palavras. Filha, agora você precisa se recuperar e continuar ajudando a polícia. Tem muita gente sofrendo por causa dessa organização criminosa. Quando saí do quarto, Isadora estava me esperando no corredor. Como ela está, avó? Machucada, mas viva. E arrependida de verdade. A senhora conseguiu perdoar ela? Consegui, filha. Não significa que esqueci o que ela fez, mas guardei rancor no coração não vai ajudar ninguém. Nos meses seguintes, acompanhamos a recuperação da Marlene e também o desenrolar da investigação que ela havia ajudado a deflagrar. O que descobrimos foi chocante. Roberto Silva Mendonça era líder de uma organização criminosa que havia roubado mais de 50 milhões de famílias idosas em 4 estados diferentes, ao longo de 5 anos. A metodologia era sempre a mesma. Ele se infiltrava através de relacionamentos amorosos, corrompia funcionários, falsificava documentos e, quando possível, tentava conseguir interdições médicas fraudulentas para acelerar os roubos. O doutor Fernando Carvalho, o médico que tentou me declarar demente, havia emitido mais de 30 laudos falsos ao longo de 2 anos. Quando foi preso, a polícia encontrou em casa dele uma lista com nomes de outros idosos que eram alvos potenciais da organização. Dona Maria, o delegado Marcos me ligou numa manhã de agosto. Graças às informações da sua filha, conseguimos desmantelar completamente a rede. Prendemos 23 pessoas envolvidas e recuperamos mais de 20 milhões de dólares que ainda não tinham sido transferidos para o exterior. Era uma vitória enorme, mas o que mais me orgulhava era saber que nossa luta havia impedido que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento. E você, consegue imaginar como é descobrir que sua dor pessoal ajudou a salvar dezenas de outras famílias? Porque foi exatamente isso que aconteceu quando o Instituto Maria Santos começou a funcionar de verdade. Nosso primeiro caso oficial foi o da Dona Dolores, de Indaiatuba, que havia me ligado meses antes. Com a ajuda dos nossos advogados, conseguimos não apenas recuperar o dinheiro que o filho dela havia roubado, mas também mandá-lo para a cadeia. Dona Dolores se tornou uma das voluntárias mais ativas do Instituto. O segundo caso foi ainda mais complexo. Uma senhora de 74 anos, de Ribeirão Preto, havia sido internada à força pelos próprios netos em uma clínica psiquiátrica particular.
Eles queriam vender a casa dela para dividir o dinheiro. Quando recebemos a denúncia através de uma enfermeira da clínica que desconfiou da situação, foi Isadora quem coordenou toda a operação de resgate. Vó, ela me disse depois de conseguirmos liberar a senhora e prender os netos, acho que encontrei minha vocação na vida. Qual, filha? Quero estudar direito e me especializar em crimes contra idosos. Quero que esse instituto cresça e chegue em todo lugar do Brasil onde tem idosos sofrendo. Ver minha neta, aos 17 anos, ela havia feito aniversário em setembro, com essa determinação de dedicar a vida a uma causa tão importante, me encheu de orgulho. A menina que havia hackeado os computadores da própria mãe para me salvar, agora queria usar toda a sua inteligência para salvar outros idosos. Em dezembro de 2023, 9 meses depois da prisão da Marlene, recebi uma notícia que jamais esperava. O juiz responsável pelo caso havia reduzido a pena dela de 15 para 8 anos, em reconhecimento à colaboração que ela prestou à justiça. Além disso, ela poderia cumprir o resto da pena em regime semiaberto, trabalhando durante o dia e dormindo na penitenciária. Dona Maria, o advogado Dr. Ricardo me ligou para dar a notícia. Sua filha quer muito falar com a senhora. Ela já pode receber visitas normais? Já. E tem mais uma coisa. Ela pediu para trabalhar no instituto. Quer ajudar outras famílias como forma de tentar reparar o mal que fez. A ideia de Marlene trabalhando no instituto que criamos para combater exatamente o tipo de crime que ela havia cometido era, no mínimo, irônica. Mas conversei com Isadora e Carlinhos sobre isso. Vó, Isadora disse, se ela realmente mudou, pode ser muito útil. Ninguém conhece melhor as táticas desses criminosos do que alguém que participou do esquema. Mas Carlinhos, que estava pedindo divórcio, mas mantinha uma relação cordial com Marlene por causa das crianças, concordou. Dona Maria, acho que todo mundo merece uma segunda chance. E se ela pode ajudar a prevenir que outras famílias passem por isso, acho válido. Decidimos aceitar. Em janeiro de 2024, Marlene começou a trabalhar meio período no instituto, dando palestras para idosos sobre como identificar golpes familiares e ajudando nossa equipe jurídica a entender melhor as estratégias criminosas. O primeiro encontro dela com os netos, meus 2 netos pequenos, foi emocionante e difícil ao mesmo tempo. As crianças, que agora tinham 9 e 13 anos, demoraram para entender por que a mãe estava morando em outro lugar e por que não podia ficar em casa com eles. Vovó Maria, o mais novo, me perguntou numa tarde, por que a mamãe fez aquelas coisas ruins? Como explicar para uma criança que a mãe dela se envolveu com criminosos e roubou a própria avó? Optei pela honestidade, mas de forma gentil. Meu amor, às vezes os adultos fazem escolhas erradas. Sua mãe fez escolhas erradas, mas agora ela está tentando consertar o que fez de errado. Ela vai voltar para casa? Um dia vai, meu amor. Mas por enquanto vocês ficam aqui com a vovó, o papai Carlinhos e a tia Isadora. E assim nossa família foi se reconstruindo. Não era a família tradicional que tínhamos antes, mas era uma família verdadeira, baseada no amor, no respeito e no cuidado mútuo. Carlinhos se tornou um administrador excepcional das farmácias. Com a experiência de engenheiro dele e a orientação que eu dava, baseada em décadas no ramo, conseguimos não apenas recuperar a estabilidade financeira da empresa, mas expandi-la. Abrimos mais 2 unidades em 2024. Isadora passou no vestibular para Direito na PUC-Camp e começou a faculdade em fevereiro de 2024, mas continuava trabalhando meio período no instituto. Aos 17 anos, ela já era reconhecida nacionalmente como especialista em crimes contra idosos, dando entrevistas para jornais e participando de congressos. E eu? Aos 70 anos, me tornei uma ativista pelos direitos dos idosos. O Instituto Maria Santos se expandiu para 8 cidades de São Paulo e começamos a receber convites para abrir filiais em outros estados. Em junho de 2024, exatamente um ano depois do atentado contra Marlene na cadeia, recebemos uma notícia que coroou toda a nossa luta. O Congresso Nacional aprovou uma lei, que ficou conhecida como Lei Maria Santos, endurecendo as penas para crimes patrimoniais contra idosos cometidos por familiares
e criando protocolos específicos para investigar casos de interdição fraudulenta. Na cerimônia de sanção da lei, em Brasília, estiveram presentes eu, Isadora, Carlinhos, as crianças e, por videoconferência da penitenciária, Marlene. Dona Maria, o presidente da República, disse durante a cerimônia: "A senhora transformou uma tragédia pessoal numa conquista para todos os idosos brasileiros. Essa lei vai proteger milhões de pessoas." Naquele momento, no Palácio do Planalto, aos 70 anos de idade, rodeada pela família que eu havia reconstruído dos destroços da traição, senti que havia cumprido minha missão. Não apenas havia me vingado de quem tentou me destruir, mas havia transformado essa vingança em proteção para milhares de outras pessoas. Durante o discurso que fiz na cerimônia, olhei para as câmeras e falei diretamente com os idosos que estavam assistindo. Minha gente, eu sei que muitos de vocês estão passando por situações parecidas com a que passei. Filhos que não respeitam, genros que roubam, netos que manipulam. Quero que vocês saibam uma coisa: vocês não estão sozinhos. E vocês não são fracos por serem idosos. São sábios por terem vivido muito e têm o direito de serem respeitados. Depois da cerimônia, voltamos para Campinas e fizemos uma festa em casa para comemorar. Era julho de 2024 e nossa família estava reunida. Eu, Isadora, agora com 18 anos e já uma jovem mulher impressionante. Carlinhos, meus 2 netos e, por videochamada, Marlene da penitenciária. "Mãe", Marlene disse durante a videochamada, "eu sei que nunca vou conseguir reparar completamente o mal que fiz para a família. Mas quero que a senhora saiba que me orgulho muito do que a senhora construiu a partir da nossa dor. Filha, você está reparando sim. Cada pessoa que você ajuda a não cair em golpes, cada palestra que você dá, cada família que vocês salvam no instituto, é uma reparação." "E eu, vó?" Isadora perguntou com um sorriso travesso. "A senhora está orgulhosa de mim?" Olhei para aquela menina que aos 16 anos havia hackeado os computadores da própria mãe para me salvar, que havia organizado uma operação digna do FBI para desmascarar uma rede criminosa que havia abdicado da adolescência normal para me ajudar a reconstruir nossa família, que agora aos 18 estava estudando direito e já era reconhecida como especialista numa área tão importante. Isadora, você é a pessoa de quem eu mais me orgulho em toda a minha vida. Você me ensinou que idade não é sinônimo de fraqueza, que inteligência não tem limite de idade e que família de verdade é aquela que protege uns aos outros. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei sozinha no quintal onde tudo havia começado quase 2 anos antes. Olhei para as orquídeas que continuava regando todos os dias. Pensei no Joaquim e em como ele ficaria orgulhoso de ver o que construímos e senti uma paz que não sentia há muito tempo. Aos 70 anos, descobri que a vida pode recomeçar quantas vezes for necessário, que não existe idade para lutar por justiça, que família não é apenas sangue, mas escolha, e que às vezes a maior vingança contra quem tenta te destruir é usar essa destruição para construir algo ainda maior. Durante todo esse processo, aprendi também sobre resiliência, sobre como a dor pode ser transformada em propósito e sobre como uma pessoa idosa não precisa aceitar passivamente ser vítima das circunstâncias. Aprendi que sabedoria vem com a idade, mas coragem não tem prazo de validade. Aprendi que a experiência de vida pode ser nossa maior arma contra aqueles que tentam nos diminuir. E mais importante, aprendi que quando protegemos um idoso, estamos protegendo a história viva do nosso país, as memórias de gerações inteiras, o patrimônio construído com décadas de trabalho honesto. No final de 2024, o Instituto Maria Santos já havia atendido mais de 500 casos em todo o Brasil. Recuperamos mais de 15 milhões de reais para famílias vítimas de golpes. Conseguimos a prisão de 47 criminosos especializados em crimes contra idosos. E mais importante, conseguimos prevenir centenas de casos através da educação e conscientização. Marlene deve sair da cadeia em 2028. Quando isso acontecer, ela vai ter uma família esperando por ela. Não a mesma família que ela traiu,
mas uma família nova, construída sobre bases mais sólidas de honestidade e amor. E eu estarei aqui, aos 74 anos, quando ela sair, para provar que perdão não é esquecer o que aconteceu, mas escolher construir algo melhor a partir da dor. Esta é minha história. A história de uma avó de 68 anos que se recusou a ser vítima, que transformou uma neta de 16 anos numa especialista em combate ao crime, que virou uma tragédia familiar numa vitória nacional. Se você chegou até aqui, se essa história te tocou de alguma forma, quero que lembre de uma coisa. Não importa quantos anos você tem, não importa quantas vezes te derrubaram, você sempre pode escolher levantar e lutar. Você sempre pode escolher transformar sua dor em força para ajudar outras pessoas. E se você é um idoso que está passando por algo parecido com o que passei, saiba que não está sozinho. O Instituto Maria Santos está aí para vocês. Procurem ajuda, denunciem, lutem, porque família que rouba não é família. Família que mente não é família. Família que humilha não é família. Família de verdade é aquela que protege, que respeita, que cuida uns dos outros até o fim. Obrigada por acompanhar minha história até o final. Se ela te inspirou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para lutar, e nunca é tarde demais para descobrir que você é mais forte do que imagina. Cada pessoa que lê esta história e decide não aceitar ser vítima está honrando não apenas a própria dignidade, mas a de todos os idosos que vieram antes e que construíram este país com suas mãos trabalhadoras. Eu sou Maria Almeida Santos, tenho 70 anos, sou empresária, ativista pelos direitos dos idosos e avó da menina mais brilhante do mundo. E esta foi a história de como uma traição familiar se transformou na maior vitória da minha vida.